na escravidão judiciária socialista do Brasil. Tudo bom? Eu sou o Bill Pedroso, eu tô aqui com o Lucas Cameron e essa tacinha de vinho, porque é sexta-feira hoje, né? E o Porquinho Maomé, não podemos esquecer dele, tomou uma cotovelada na cara agora. Mas sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Catalácticos. O que a gente tem de notícia para vocês hoje? Hoje o dia tá curto de notícia, grande de discussão. Assim, de notícia no Brasil, temos o grande combo do Delgatti, daquele cara completamente maluco que ficou na mão de alguém do Deep State aí e tá cada vez mais parecendo uma vítima de tortura chinesa, né? Aqueles caras que aparecem ali e fica para eu falar o quê no julgamento mesmo? É isso aqui? Beleza. E o que rolou no depoimento desse cara? Aliás, tem várias coisas absurdas. Primeiro que ele tá afirmando que o Bolsonaro propôs para ele forjar invasão de urna eletrônica, sem apresentar nenhuma prova disso, e o judiciário brasileiro, como o Verdivaldo apontou, tá de forma absurda tratando isso como se fosse prova, né? Quer dizer, o depoimento de um cara sem credibilidade está sendo tratado como se fosse prova absoluta de um crime. Tem. Como é mesmo? Tá falando que ele está correndo o risco de vida e que, portanto, o governo tem que proteger o cara. E de todas as coisas, talvez a mais estranha foi ele falando ali sobre as urnas eletrônicas, falando que uma fraude sistemática só poderia acontecer de dentro do TSE, que de fato o TSE e uma pessoa, nas palavras dele, uma única pessoa dentro do TSE tinha a capacidade de fraudar a eleição inteira, de votar por 200 milhões de pessoas, como ele mesmo falou. E aí o cara da base do PT vai ali, chega, fala umas coisas com ele, e ele meio que desconversa. Vamos assistir esse vídeo da íntegra, porque é um negócio esdrúxulo, velho. É bem coisa de tribunal soviético mesmo, onde o cara começa a falar, só que se perde ali no meio, joga um pouco de verdade, vem alguém do partido e fala: não foi para isso que a gente trouxe você aqui, né? Vamos voltar pro discurso. E o cara, foi mal, desculpa, não me tortura mais, por E, favor. e o que eu acho fantástico é que o Verdivaldo ele teria sido a pessoa talvez mais interessada, se ele pensasse em termos tribais, em endossar a narrativa desse cara, porque esse cara ajudou ele com a Vaza Jato. E não, o Verdivaldo tá Pois cobrando é, pois razoabilidade. é. Pois é, mas a gente já cansou de falar bem do Verdivaldo, né? O cara tá mandando muito bem. O que mais que a gente tem de notícia no Brasil? Lembra que botaram o Mercadante no BNDES? Então, o lucro no primeiro semestre do BNDES caiu 45%. Faz o L, mas vamos ver como, na verdade, isso não é inesperado, isso não é ruim para o governo, e aí parece papo de Globo, né? A Ibovespa está caindo há 13 dias seguidos, mas isso não é necessariamente ruim. Não, na verdade, essa queda no lucro do BNDES para a narrativa de esquerda é boa, porque a esquerda não gosta de lucro, ela quer o BNDES justamente para financiar coisas não lucrativas. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Temos também o Monark mostrando que as bolas dele são maiores do que a minha cabeça e falando que vai voltar para o Brasil para uma audiência com o Dino mesmo, que não vai fugir, que não vai ficar nos Estados Unidos, que não vai arregar, que não vai correr. Temos várias reações dentro do meio conservador, do meio libertário, de meios anti-esquerda em geral, falando: o Monark é idiota, o Monark é idiota. Vamos falar um pouquinho sobre isso, como a pior coisa que você pode fazer é transformar o vício em virtude, é transformar a covardia em uma virtude. Enfim, temos essas notícias no Brasil. Fora do Brasil, temos essencialmente o que parece ser uma distopia cyberpunk, né? Já estamos tendo sinais claros de que a gente vive no Blade Runner. Temos britânicos destruindo mais 300 câmeras de fiscalização da ULEZ. Basicamente, tem umas câmeras, né, o pessoal verde, a esquerda maldita do Reino Unido, está instalando um monte de câmera que consegue ser mais chata do que a câmera de trânsito. São câmeras que monitoram se o seu veículo está emitindo carbono demais. Se o seu veículo que está passando por aquela área, que é uma área de low emissions, de emissões de carbono baixa, de fato é um modelo de veículo que tem emissões de carbono baixa.
O Deep State britânico implementou isso, os globalistas implementaram isso a rodo, e o povo britânico, aparentemente, um grupo de heróis no Reino Unido, falou nem fodendo, e está sistematicamente destruindo essas câmeras e vandalizando essas câmeras. Palmas a todos os envolvidos. Temos também uma petição com mais de 90 mil australianos se posicionando contra e exigindo que o governo acabe com essa ideia de documentação digital centralizada. Vamos ver exatamente o que o governo está fazendo. O governo australiano, na esteira da sua progressão rumo ao totalitarismo completo, que a gente viu exacerbar ali durante a pandemia e afins, ele está querendo fazer certas mudanças na forma como o governo se relaciona com o indivíduo, na forma como o governo registra o indivíduo, transformando o que essencialmente era um sistema mais descentralizado e seguro em um negócio completamente centralizadão na mão do Estado, e onde o Estado tem muito mais informação sobre o indivíduo em um único banco de dados na mão do governo federal. Vamos ver exatamente o que o governo australiano está fazendo, mas pelo menos até nesse fim de mundo cultural que se chama Austrália, tem quase 100 mil pessoas assinando uma petição para o governo parar com essa palhaçada. Vai dar certo? Não, mas mostra que ainda tem bastante gente de verdade no mundo, bastante gente está funcionando, tem alma, que está com as sinapsezinhas acontecendo e não está ali no modo NPC completo. Falando em gente que não tá, que está no modo NPC completo, Alemanha. O que a Alemanha quer fazer? Vou dar uma dica para vocês. É algo que eles já fizeram antes, é algo que eles sempre fazem. Banir o partido de oposição. O governo alemão está estudando criminalizar o AfD, um partido de extremíssima direita que tem como pautas o euroceticismo, sabe, pouca confiança no regime centralizado da União Europeia, uma política razoável de imigração, coisas desse tipo, absurdas, intoleráveis e que não fazem parte de uma discussão democrática, portanto, deve ser banido, criminalizado completamente. Enquanto a extrema-direita, de fato, consegue lá fazer palanque na parada gay, pedindo canto pro Stepan Bandeira. Os caras permitem apologia a nazista em parada gay, mas quando você fala em controlar razoavelmente a imigração, aí, cara, aí passou da linha, passou do ponto, no gol. 99999, como diz o grande ídolo dos alemães. E temos também a Fraudemia parte 2, aparentemente. O general russo veio a público falar que os Estados Unidos está fazendo o que a gente sabe que os Estados Unidos está fazendo já há um tempinho, que é planejando uma nova pandemia para assumir poderes políticos extraordinários. Afinal de contas, nada mais permanente do que poderes políticos extraordinários temporários. A história nos mostra isso. O general russo veio a público acusar os Estados Unidos de fazer exatamente isso, ao mesmo tempo em que tanto nos Estados Unidos, quanto na Dinamarca, quanto em Israel, quanto no Brasil, em vários lugares começam a falar sobre novas variantes da Covid, em um possível, talvez, quem sabe, no futuro, um novo lockdown por causa dessas novas variantes perigosas que estão aparecendo aí. Então, assim, bem-vindo ao futuro. Sejam muito bem-vindos ao Blade Runner, sejam muito bem-vindos ao mundo cyberpunk, onde o governo, é o mundo do V de vingança, onde o governo bota um lockdown, bota curfew, toque de recolher, a polícia ganha poderes extraordinários por causa de uma doença fictícia e a gente fica escravizado, basicamente. Pelo menos, assim como nesses filmes distópicos, temos uma minoria da população que está ali resistindo. O TNS, salve pro pessoal que tá chegando aí, salve pro pessoal que tá colando pra live. O TNS, salve pro TNS também. Falando, pensei que era o chifre do Ancapistão na CPMI, mas depois vi que era só o hacker de Taubaté mesmo. Não entendi, o cara não parece o Rufus, velho. Não parece o Rufus nem um pouco, mas beleza. O TNS às vezes esquece de tomar o remedinho dele, eu não sei o que acontece. Às vezes ele tem umas noções estranhas de que o objetivismo não presta, não sei. É uma pessoa estranha, uma pessoa de caráter questionável, uma pessoa que deveria ser censurada, imediatamente censurada. Não sei porque está solto ainda nas ruas, aterrorizando o mundo com o seu extremismo de direita. O que a gente tem de follow-up para vocês, de desenvolvimento novos, de notícias antigas, antes da gente entrar nas notícias do dia de hoje? Bastante coisa. Começando com isso aqui. Moraes
manda bloquear bens de PMs investigados por omissão. Caceta. Basicamente, o ministro Alexandre Moraes, o nosso ditador fálico, ordenou o bloqueio de bens de 7 atuais e ex-integrantes da PM do Distrito Federal por supostas omissões nos atos golpistas do 8 de janeiro. Mais uma perseguição de todo mundo que o Alexandre de Moraes não gosta. Qual a chance desses PMs, de fato, terem conspirado para atos golpistas? A resposta é 0, -1 ou nenhuma. Você escolhe qualquer uma das 3 opções. Se os caras, de fato, tivessem feito parte da conspiração do 8 de janeiro, eles não estariam sendo presos, eles estariam no governo, que nem o Alexandre de Moraes, que nem o Flávio Dino, que nem o Lula. Que mais que a gente tem aqui de notícia de follow-up brasileiro? Moraes autoriza quebra de sigilo bancário e fiscal de Bolsonaro e Michele. Mais um caso de perseguição. Cara, é dia sim, dia não. Sendo otimista, dia sim, dia não, que a gente noticia aqui no programa. Um caso esdrúxulo desses do cabeça de ovo, perseguindo de forma ilegal, ilegítima e imoral o Bolsonaro, a família do Bolsonaro, os amigos do Bolsonaro, qualquer pessoa que fale Bolsonaro 3 vezes de frente do espelho. Então, assim, tá complicado, já passou do ponto faz muito tempo, já tá em outra linha de ônibus, do tanto que passou do ponto. Então, assim, enfim, só para vocês saberem o que acontece. Não tem nem mais o que a gente falar sobre isso, só follow-up mesmo. Mais uma quebra de sigilo, mais uma perseguição autoritária absurda. Temos também o Milan. E eu tenho uma consideração também, que isso aí não é de graça, pessoal. E a gente vai ver ao longo de algumas notícias também que é criar factoide midiático. Sabe? Se cria também aquele conluio maravilhoso entre o judiciário, o governo petista e mídia, para abafar quais são de fato os problemas que o Brasil está enfrentando na surdina contra o desgoverno petista. Sabe? Esse é o fator, assim, isso não é de graça. Já lança uma operação, já lança uma autorização. Como criminalidade recorde, como quebra econômica, enfim, inflação descontrolada. Nada e disso aí você já monta uma operação que assim, você sabe que talvez não vai chegar absolutamente porra nenhuma, mas o que fica? Fica pelo menos a manchete de operação. Sabe? Ficou escândalo. Se não levar a lugar nenhum, ficou a notícia. A imprensa não vai fazer nota de retratação depois, a imprensa não vai mudar o foco de assunto, ela tem essa parceria de ser uma réplica. A imprensa brasileira já virou uma réplica, um eco, a câmara de eco de informação daquilo que o departamento de imprensa e propaganda do governo quer, fundamentalmente. Que nem qualquer ditadura socialista, mesma coisa, não tem porque a gente esperar que vai ser diferente, o governo dá ordem, a imprensa cumpre e faz a cortina de fumaça ali. São as duas estratégias que a imprensa brasileira tem, né? A primeira é a cortina de fumaça, assim, você está tendo uma crise gigantesca econômica sem precedentes, e a imprensa está ali falando, Michele Bolsonaro fez não sei o que, o hacker de Taubaté está fazendo não sei o que, e aí o pessoal se desvia a atenção. E tem a estratégia 2, que talvez seja a mais ridícula, que eu acho que os americanos, o governo Biden inaugurou, e o pessoal copiou legal aqui, que é a estratégia do... aquela estratégia dos protestos incendiários, mas majoritariamente pacíficos, né? Que a esquerda americana começou naqueles protestos de Kenosha e afins, que tal, aquela cena ridícula do negócio da cidade pegando fogo atrás, e o repórter assim, os protestos tem alguns incêndios, mas está principalmente pacífico, é uma coisa boa, a sociedade se manifestando. Mas é que nem a Globo News aqui no Brasil, quando teve os protestos contra o Bolsonaro em 2021, os caras protestos pela democracia, o cara com a faixa pela ditadura do proletariado. Pois é. Ou agora, no caso, a Ibovespa batendo recorde de quedas consecutivas, recordes que a gente não vê nem desde a primeira década perdida, porque agora a gente está entrando na segunda década perdida, né? Desde a década de 80, que você não vê a Ibovespa caindo de forma consecutiva dessa forma, e aí a imprensa não conseguindo esconder isso, fala, a Ibovespa caiu 37 vezes seguidas, mas entenda porque isso não é necessariamente ruim, sabe? Aquele negócio aí,
A mídia americana faz a mesma coisa. A inflação bate num novo recorde, mas entenda porque isso pode ser bom para você. O negócio do duplo pensar mesmo, do Orwell, ao vivaço para a gente ver, o negócio bizarro. O que mais que a gente tem de follow-up para vocês? Lembra que a gente falou do Milei na quarta-feira? Fizemos um especial sobre ele, sobre por que não esperamos que ele seja exatamente um candidato muito bom caso eleito, que ele pode ter aquele efeito Collor de falar libertarianismo, estamos aqui, e aí tomar um monte de medida estatista e acabar com o nome da ideia, manchar a ideia de liberdade para gerações futuras. Pois é, nesse programa nós mencionamos a relação dele com a FMI, o pessoal nos comentários passou um pano, mas passou um pano bem, trazendo dados, falando, olha, isso ele fez umas palestras ali no FMI em 2011, antes dele ser, como é que se diz, antes dele se converter à escola austríaca e ao libertarianismo, digamos assim, e a gente aceitou, falou, ok, é possível, mas agora o cara está sentando com representantes do FMI após turbulência no mercado argentino, mostrando que ele provavelmente vai ser um cara que vai ficar negociando com um globalista, basicamente. Ele não vai botar vou falar botar o pau na mesa, porque a gente está falando do Javier Milei, né? Botar... como é mesa em espanhol? El carajo en la mesilla, não sei, não falo essa língua de imigrante legal. Brincadeira, racismo gratuito de sexta-feira. Basicamente, ele está mostrando que ele não vai, de fato, fazer reformas estruturais, como a gente já cantou na quarta-feira, porque ele está todo ali alinhado à direita tradicional do país, há um pessoal extremamente estatista, ele depende desse pessoal, está sentando com o FMI agora para discutir turbulência no mercado argentino. Turbulência é o que deve acontecer no mercado argentino, aliás, turbulência é o que vem acontecendo no mercado argentino. Aliás, turbulência é o mercado argentino. O extraordinário para a Argentina é ter um mercado que não está em turbulência. Quando o Milei fala que vai dolarizar a economia e vai implodir o Banco Central, o que você espera é turbulência e pânico de globalista. Aí, quando isso acontece, o Milei vai lá e senta com os globalistas para conversar e discutir, negociar e afins. É foda. Basicamente, o pessoal tem... a Argentina tem um histórico gigantesco de pedir pagamento ao FMI. A Argentina sobrevive nas últimas décadas por causa de endividamento com o FMI. Como eles não pagam as dívidas deles, como o governo argentino é um governo notoriamente caloteiro, até para o padrão da América Latina, o FMI fechou a torneirinha e até o Milei está indo lá negociar com os caras ao invés de fato, planejar medidas, reformas estruturais, né? Eu tenho uma pergunta aqui, fazendo um levantamento, assim, realmente, eu não sei o que pensar a respeito do assunto, mas essa iniciativa do Milei, ela é conjunta com a de outros presidenciáveis da Argentina. Com a do Buric, tá todo mundo, com a do Buric, com a do Marça, tá todo mundo sentando com a FMI. Por quê? Por causa disso, porque a Argentina se acostumou a receber dinheiro do FMI, e o FMI fechou a torneirinha. Do Massa, você espera que ele vá sentar com a FMI, falar, FMI, por favor, dá mais dinheiro pra gente, a gente promete que a gente paga, vamos negociar aqui. Da Buric, você espera que ela vá sentar com a FMI, falar, FMI, peraí, vamos sentar aqui, dá dinheiro pra gente. É o que todo parasita faz. Aliás, a Rand escreve brilhantemente, descreve isso na Revolta de Atlas de forma magistral, quando os países, as repúblicas democráticas começam a quebrar, fica todo mundo pedindo dinheiro para o órgão internacional, né? O que você não esperava é que o Milei fosse fazer isso. Sabe? Você esperava que o Milei fosse fazer reformas estruturais para que a economia argentina não ficasse dependendo de dinheiro do FMI e ele não fosse ficar cedendo a recurso natural argentino para o FMI, poder para o FMI e abrindo mão da soberania nacional em troca de graninha estatal, né? Ou seja, é um indicativo de que as mudanças, assim, que ela libertar caralho não é tão nem libertar e... É um carajito. E o caralho O caralho da Libertar está asiático pro Milei, basicamente. O que mais que a gente tem de notícia? Falando em bolas cantadas, cantamos essa de que o Milei ia ser uma decepção, e agora temos uma evidência, pode ser que ele surpreenda, tomara que ele surpreenda, mas cantamos a bola aqui também de que nem fodendo que os incêndios do Havaí eram naturais.
sabe? Do nada, depois que os Estados Unidos, o Canadá, o Ocidente em geral comprou uma guerra contra o maior sistema de sabotagem e espionagem do mundo, que é o Estado russo, do nada começou a pegar fogo em tudo, né? East Palestine tendo explosão de Chernobyl nos Estados Unidos, trem descarrilhando, fábrica explodindo, incêndios históricos no Canadá e agora esse incêndio no Havaí. Pois é, bola cantada, bola acertada, como de costume aqui no programa. A polícia havaiana está investigando arson, o crime de começar um incêndio ali, tá investigando a possibilidade de que os incêndios sejam, na verdade, criminosos e já tem suspeitos, assim, já tem gente que eles acham que estão investigando, várias pessoas que provavelmente começaram esses incêndios. Tudo normal, não estamos em guerra, podem ficar tranquilões, o mundo está em paz, a Terceira Guerra Mundial não começou ainda, é só o aquecimento global mesmo, assim como os infartos e derrames e afins não são coisa da vacinação, entre todas as aspas, compulsória de toda a humanidade com a droga experimental, é tudo aquecimento global. Esses incêndios também não são fruto de uma guerra maluca com um sistema gigantesco de espionagem e sabotagem, é tudo aquecimento global, podem ficar tranquilos. O que mais que a gente tem de follow-up? Bom, se trigo pode ser explosivo, né? Uma ilha também. Quem dirá o Havaí? Abacaxi, já pensou? Abacaxi é o novo trigo, explode, pega fogo. Se o trigo virou napalm ali nos portos da Turquia, porque para quem perdeu essa referência, a gente mostrou aqui que o governo russo estava falando, gente, não vamos mais deixar entrar e sair trigo da Ucrânia, porque o pessoal tá fingindo que está transportando trigo e está transportando munição explosiva e afins. Aí um prédio de estoque de trigo na Turquia, de estoque de trigo, explode como se fosse, sei lá, um arsenal, e o pessoal começa a falar que foi o trigo que explodiu. Então, assim, se o trigo está explodindo, por que o abacaxi havaiano não pode ser napalm também? Não pode ter propriedades incendiárias? É a era da pós-verdade, pessoas. Os conceitos são só construções sociais, não se prenda a essas ideias de realidade objetiva, lógica e afins. É tudo conspiração do patriarcado para oprimir a mulher negra. O que a gente tem de mais de follow-up? Pautorando, nigeriano morrendo. Olha só, parece que o Níger deu 1-0 na Nigéria. São as primeiras notícias que chegam para a gente aqui de desenvolvimento do conflito armado entre Níger e aquele pessoal pró-Rússia, o Wagner também que está ali no meião, mas Burkina Faso, Mali, aquela coligação russa na África versus as tropas da ECOWAS, lideradas pela Nigéria. Nós avisamos aqui que ia acontecer, depois avisamos aqui quando a Nigéria declarou que ia liderar ali uma incursão militar contra o golpe de Estado do Níger, e aparentemente eles lideraram e tomaram um primeiro pau, assim, óbvio, é o primeiro confronto, é o primeiro conflito, ainda está no comecinho, não dá para a gente pegar isso como um sinal maior de nada, a guerra é assim mesmo, às vezes você perde, às vezes você ganha, mas começou com o nigeriano morto, então vamos ver como é que vai Eu acho se que desenvolver a isso gente noticiou ontem também, até como follow-up, mas que a ECOWAS já tinha determinado que estava considerando intervir já militarmente no Níger, né? E eles já aí decidiram que eles nem estavam considerando, eles já decidiram que iam mandar tropas. Isso aí já foi, essa aí já foi a resposta à altura, né? Esse tipo de declaração. Pois assim, e é mais uma das evidências de que a geopolítica funciona daquela forma que a gente sempre fala aqui do programa. Vocês acham que a ECOWAS decidiu ontem que vai mandar soldado para o Níger, e aí hoje eles fizeram tudo, né? Eles tomaram a decisão ontem, e aí de ontem para hoje eles mobilizaram as tropas, armaram o pessoal, posicionaram o pessoal e começaram a tomar tiro já. Não. Quando um órgão que nem o ECOWAS, quando estados vêm a público falar, tomamos a decisão, é porque a decisão foi tomada 15 dias atrás, eles estão publicizando a decisão, mas já agindo, porque é isso que você faz em guerra mesmo, isso aí não dá nem para, de fato, falar mal do Estado. O Murilo Loba está falando aqui, o Milei está tentando enganar os globalistas, vocês que não entendem o jogo 4D. Tomara, mas creio que não. Eu tô naquelas que eu me leio. Eu tô torcendo para que seja verdade, mas
No fundo, no fundo, sei que é mentira. É a mesma relação que eu tenho com travesti. Então, assim, desejo é desejo. Queria muito que fosse verdade o Milei, mas no fundo, tô sentindo ali, tô vendo, tô tendo evidências claras e não ignoráveis de que não é. De que tem um pomo de Adão ali, tem um negocinho, tem um bigodinho estranho, parece globalista, tem cheiro de globalista e tá parecendo globalista. Lucas? Pelo próprio histórico que o Milley tem, a gente tratou isso no programa, então não vou me estender, mas ele é um cara que está muito mais vinculado à tradição do mainstream, ele é o sistema se vendendo como antissistema do que alguém que de fato está emergindo. Exato, é um monetarista, é um cara liberal que ao mesmo tempo é rockstar, então entende a estética do só antissistema, Rage Against the Machine, plau, e o Rage Against the Machine agora é o libertarianismo, então o cara parece ser um liberalzão que adotou a estética libertária como estratégia de marketing mesmo, mas já falamos disso bastante no programa da quarta. Se você quer saber mais sobre o Milley e perdeu o programa de quarta-feira, assiste lá, muito bom. Demos um panorama geralzão. O que mais que a gente tem de follow-up? A maioria dos alemães está contra a Alemanha dar mais mísseis de cruzeiro para a Ucrânia. 52% da Alemanha. Não estamos falando da Polônia, que é um país mais razoável. Não estamos falando da Hungria. Não estamos falando do Texas. Não estamos falando de um lugar onde as pessoas têm bom senso. A gente está falando da terra do Hitler, na terra do Kant. Estamos falando de um lugar culturalmente podre. Até na Alemanha, 52% da população está falando, gente, dar mísseis que a Ucrânia pode usar para atacar o território russo é um erro. Não vamos fazer isso. Óbvio que o Estado alemão, que está muito mais comprometido com a agenda globalista e com a guerra e com interesses escusos do complexo militar industrial, vai ligar o foda-se para esses 52% da população. Vai ser que nem o plebiscito do desarmamento no Brasil, né? E, pessoal, vocês querem se armar ou não? Queremos. Foda-se. Entrega a sua arma aí, isso aqui não é uma democracia, isso aqui não é uma república, isso aqui é uma ditadurazinha. O que mais que a gente tem? Os nossos últimos follow-ups, na verdade, estão ali na linha tênue entre ser um follow-up e ser uma notícia de verdade. Mundo islâmico se unificando. O Irã, depois de, eu não lembro exatamente, mas assim, 5 anos, se eu não me engano, pela primeira vez em uns 5 ou 6 anos, o ministro do exterior iraniano visita a Arábia Saudita para conversar. Para quem está meio por fora, Irã e Arábia Saudita sempre foram os dois maiores inimigos dentro do mundo islâmico. Você tem 3 polos dentro do mundo islâmico. A gente já explicou isso mais a fundo em programas passados, mas nunca é demais reiterar. Você tem os sunitas, que são um dos sectos do Islã, que tem a sede ali na Arábia Saudita. A Arábia Saudita é o grande polo sunita. Você tem o pessoal xiita, ali do Irã, que o Irã é o grande polo do Islã xiita, e você tem a Turquia, que é um outro bicho ali, que é islâmico, mas tem uma outra história, é otomano, foi um outro califado, entrou no Islã meio tarde ali. Você sempre teve esses 3 polos dentro do Islã, e, cara, faz muito tempo, décadas, que Irã e Arábia Saudita são inimigos mortais, porque o meu Islã é melhor do que o seu Islã, então eu tenho que te matar. Essa é a lógica, basicamente, de dissidências religiosas dentro do Islã. Essa é a lógica do Islã em geral, né? Você não segue exatamente a minha fé, então eu tenho que te decapitar em praça pública. Mas a gente vem retratando aqui no programa como que a Rússia e agora cada vez mais a China vem fazendo, infelizmente, a China, se tivesse na mão da Rússia, isso ia ser bem melhor, já explicamos também por quê, mas eles vêm unificando e pacificando cada vez mais o mundo islâmico, ao ponto de xiitas começarem a conversar com sunitas, a ponto até da Turquia começar peraí, eu faço parte da OTAN, eu não quero, mas eu quero fazer parte dessa brincadeira aqui, sabe? Até a Turquia tá nesse vai e não vai.
o que é sem precedentes no mundo islâmico. A estratégia geopolítica dos Estados Unidos sempre foi desestabilizar aquela porra para eles não se unificarem, porque um mundo islâmico unificado é um problema para o resto do mundo. Eles tendem a querer conquistar o mundo estilo Hitler, assim. Então, temos aqui um follow-up importantíssimo, que é o ministro do exterior iraniano, depois de anos visitando a Arábia Saudita para começar a delinear planos de cooperação geopolítica. A mesma Arábia Saudita que assinou um acordo de 1,33 bilhões de dólares com a China. Então, e é aquela coisa, assim, formalmente, a justificativa pela qual o Irã e a Arábia Saudita estão conversando é por cooperações econômicas e de segurança, né? O que isso expressa na prática? Isso expressa realmente aquele acerto, aquela molhada de mão, aquela identificação geopolítica de que os Estados Unidos agora está se enfraquecendo, sabe? É um argumento convincente, e aqui agora é a oportunidade de solapar os Estados Unidos. A Arábia Saudita, isso é uma coisa que aquela identificação adequadíssima da Rand, o que funciona na linha da concessão, né? Que no conflito entre o racional e o irracional, se o racional cede, o irracional ganha. Em termos ganha políticos, e vai tomando cada vez mais espaço, né? Por mais que os Estados Unidos não seja hoje um bastião da racionalidade em termos políticos, ainda assim, certamente, em comparação ao mundo muçulmano, um tanto quanto mais civilizado. Mesmo a Arábia Saudita, que a Arábia Saudita é um fenômeno interessante, até por ser mais ocidentalizado, você tem todo um mecanismo de integração entre sheiks, uma elite financeira que é um pouco mais além da capacidade do que o mundo muçulmano menos ocidentalizado, só a extrema elite da Arábia Saudita. Aquilo ali é um país miserável, sabe? O sheik conversa com o Ocidente, mas é um dos países mais conservadores do mundo islâmico. E o que acontece... Não é um Catar, não é um... Mas então, eu digo assim, de forma um tanto quanto tímida e tanto quanto que o mundo muçulmano hoje pode ser, sabe? Em comparação a... Eu digo nessas guardadas as devidas proporções. No caso, o mundo muçulmano já foi muito melhor nesse sentido. Comparado com o Irã, é mais ocidentalizado mesmo. Sempre foi mais afeito aos Estados Unidos, Europa, enfim. Mas que outro país muçulmano poderia ser mais afeito do que a Arábia Saudita, sabe? Em termos é o teto. Dubai, Catar, Iêmen, todos os pequenos países comerciais do mundo islâmico, que são basicamente mais civilizados que o Ocidente hoje em dia. Eles têm um polo comercial, mas esse polo tá ali, são países desse tamanho, sabe? Não são países militarmente relevantes, são países que só existem cercando esses grandes países, Arábia Saudita, Jordânia, Irã e afins. Mas o que me chama a atenção é justamente o fator de que, cara, os Estados Unidos está tão ferrado em termos, está tão sem credibilidade, não só com a sua própria população, mas com seus parceiros geopolíticos, que tá todo mundo que recebe uma grana ferrada, à exceção da Europa Ocidental, simplesmente rindo da cara dos Estados Unidos e reconfigurando essa posição geopolítica. O Brasil fez isso, deixou o Biden profundamente irritado, e aí a CNN, o braço democrata no Brasil, foi lá, toma aí as imagens do 8 de janeiro. Isso acabando uma completa pizza, numa completa feijoada para o Brasil, e o Brasil o Lula já estava lá com a China falando, ei, companheiros, vamos aqui trocar em Wuhan, sabe? Os Estados Unidos ficou a ver navios. A coisa similar está acontecendo com a Arábia Saudita, que agora está muito mais seguindo justamente as suas inclinações de preferência reais, não de preferências utilitárias. Sim. É muito visível e é ridículo. Cara, é pior que isso. Eu acho que é pior que isso até, porque se você deixasse a Arábia Saudita seguir as suas preferências reais, eles estavam em guerra com o Irã, sabe? Por causa da intervenção sistemática ocidental ali, existe um negócio chamado Israel, que agora unifica gente que se odiaria normalmente, unifica o Irã e a Arábia Saudita, os dois falando, gente, ó, é o seguinte, vocês acham que vocês entenderam o Alcorão todo errado, a gente quer matar vocês, mas assim, tem um país judeu aqui, tem um país judeu cheio de dinheiro americano e arma americana, a gente precisa resolver essa parada antes da gente começar a se resolver. Vamos se unificar agora que os Estados Unidos está fraquinho e sentar o pau nessa bagaça, sabe? A Rússia começou a fazer isso e, como a gente mostrou aqui no programa, era algo geopoliticamente muito interessante, porque a Rússia, conseguindo unificar o mundo islâmico e a Índia e fazer essa tríade, eles conseguiriam parar uma emergência chinesa,
uma hegemonia global chinesa. Qual que é o problema? A Rússia começou esse projeto de unificação islâmica ali, a China chegou e falou: Rússia, a gente é brother, né? Deixa eu participar aí também. Deixa eu mandar uma graninha para os nossos amigos kebabs, e fui se enfiando ali naquela porra. Cara, vamos ver o resultado disso aí. Eu ainda tô torcendo, ainda há chance da Rússia levar o mundo islâmico para si, principalmente depois que a China começar a encher o saco do mundo islâmico, que nem ela vai encher o saco do mundo islâmico. E eu acho que o principal tá fator é que a economia russa, no longo prazo, é mais estável que a economia chinesa, sabe? Sim. Você já está começando a ter indicativos fortes que até os jornais tradicionais chineses, fechadaços com o governo, obviamente, estão retratando que está dando uma leve recessão e os jovens chineses estão preocupados. Se no A jornal economia chinês chinesa não passa de 2030, ela não passa dessa década. Sim, Ela vai isso que eu ia falar. estourar legal. Se um jornal chinês está falando que a leve recessão está incomodando os jovens, você imagina que o grau de tem intensidade... jovem morrendo de fome e pulando pela janela, de fato. É que nem o Datafolha. Tem 10 mil pessoas na rua. Caralho, a população de São Paulo inteira tá na rua. Mas, enfim, esses são os nossos follow-ups, com um pouquinho a mais ali de perspectiva do mundo islâmico. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o programa de hoje. Falou, pessoal? Não, brincadeira. Sejam muito bem-vindos ao programa. Aproveita, antes da gente entrar para as nossas notícias brasileiras, deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal e, por favor, ajuda a gente compartilhando o nosso trabalho para outras pessoas. A gente está crescendo no boca a boca. A gente não consegue fazer propaganda em lugar nenhum, pelo contrário, a gente já tomou shadow ban de tudo que é lugar. A gente começou tendo um monte de visualização no YouTube, hoje em dia fica 50 visualizações por vídeo, assim, um negócio que claramente virou e caiu no algoritmo do pessoal. A mesma coisa no Spotify, tudo que é lugar a gente passa por isso, a gente confia e depende inteiramente de vocês para fazer isso aqui funcionar, sabe? Se vocês querem que isso aqui seja um jornalismo brasileiro, um jornalismo que de fato traga notícias, traga comentários honestos, é feito por gente de verdade, não é o William Bonner ali, um robô lendo um negócio, a gente depende da ajuda de vocês para fazer esse negócio crescer. O William Bonner demonstrou muito bem as emoções dele, especialmente quando o Lula foi declarado vitorioso das eleições de 2022, né? Dá para ver que ele não conseguia conter a felicidade dele. Em retratar, ele falou: ai, eu vou tomar uma água. Coisa ridícula. Eu não sei se o William Bonner é capaz de sentir felicidade ainda, mas isso é uma conversa psicológica para outro dia. Vamos ao Brasil. Cara, combo de Delgatti. Primeiro esse aqui. Walter Delgatti afirma que a equipe de Bolsonaro propôs forjar a invasão de uma urna eletrônica um mês antes da eleição. Foda-se. Sabe? Você tem um criminoso, um cara que foi preso cometendo crimes, hackeando coisas, que depois disso entrou na mão do governo ali, falando coisas que o governo quer ouvir. É isso, essa é a notícia. Você tem um cara que está 100% na mão de uma ditadura, falando em público, em um julgamento falso, aquilo que a ditadura quer que ele fale. Essa é a notícia, isso é o que a gente viu na União Soviética, que a gente viu no Khmer Vermelho, que a gente viu na Alemanha nazista, na Itália fascista, no Portugal de Salazar. Isso é prática comum de qualquer ditadura autoritária. Sabe? Ditadura autoritária meio que é pleonasmo, né? Mas, enfim, segundo ele, a equipe do Bolsonaro, ali, a Carla Zambelli e um pessoal, queria que ele entrasse nas urnas para que o Bolsonaro depois falasse: ó, teve hackeamento de urna. Sendo que o próprio Delgatti fala que isso é impossível. Sabe, que não faz nenhum sentido hackear urna. Você só pode hackear o TSE. E é aí que o depoimento dele fica estranho. Vamos escutar na íntegra, porque assim é muito coisa de. Em inglês, o nego chama de kangaroo trial, né? Tribunal falso, tribunal fake, tribunal de teatro só de uma ditadura para fingir que ainda tem lei. Cara, parece o pessoal da Revolta de Atlas mandando o John Galt falar coisas ali, segurando a arma. Vamos assistir, vocês vão entender o que eu tô falando. Cadê esta bagaça? Cadê?
que são 5 minutinhos, mas vale a pena. O mesmo cara que falou que o Bolsonaro, supostamente, chegou para ele e falou, a equipe do Bolsonaro falou para ele, hackeia uma urna eletrônica aí para depois a gente ir dizer que houve uma urna eletrônica hackeada. Depois começa a falar que é impossível hackear uma urna eletrônica, que, na verdade, um hackeamento teria que vir de dentro do TSE, que, enfim, assistam. Quem não assistiu ainda. Essa questão dessa palavra código-fonte, para mim, é uma coisa que eu, pessoalmente, não faço ideia do que seja. Eu já ouvi falar isso algumas vezes, mas, para mim, eu não entendo o que é isso. Quando o senhor diz assim, o código-fonte ele é feito pelos funcionários do TSE, é apenas um código-fonte que é colocado, e esse único código-fonte ele vai para todas as urnas do Brasil, ou podem ser feitos mais de um código-fonte, colocar códigos-fonte, um determinado código-fonte em algumas urnas e outro em outras urnas? Eu só essa pergunta porque é realmente uma curiosidade que eu tenho. Vamos lá, o código-fonte é o mesmo em todas as urnas. Assim que instalado, é solicitada a cidade. E ele, assim que é posto a cidade, ele apenas oferece os deputados de lá, os vereadores e prefeitos. E uma analogia simples aqui é que o código-fonte seria como a farinha, o ovo de um bolo, o leite, então, e o compilado seria o bolo pronto. Quem tem acesso aos ingredientes consegue. Só um detalhe para o fato de que o hacker tem que explicar para o político brasileiro que nem para uma criança de 5 anos. Palmas para a nossa classe política. Mas, enfim. E seria um veneno lá e esse bolo fica venenoso. Como seria possível fazer isso? Em que momento? No momento em que é criado e editado e atualizado o código-fonte. No TSE ou quando chega nas cidades? No TSE, nas cidades não. Nas cidades não? Não. E no TSE, é possível fazer isso com algumas urnas e não com outras, por exemplo? Sim. Caso haja alguém com mais intenções, ele faz esse código em todas as urnas, só que o código funciona apenas em urnas específicas, porque é uma zona maior, que tem mais votos, e ele usa também de inteligência artificial, ele pega o resultado da anterior e faz a margem de erro, mais ou menos naquela região. Então, não seria algo grosseiro, que seria, apenas na cidade vai ter 100% dos votos. Não. Ele faz algo que soe, que seja de verdade, não um algoritmo. Inclusive, o algoritmo é a inteligência artificial. Só uma pausa. Ou seja, palmas pro argentino, que fez aquela live ano passado. Palmas pro argentino. Começa por aí. Mas, cara, ele deu toda a receita da fraude eleitoral brasileira em uma CPI que era feita para pegar o Bolsonaro. Sabe? Os caras começaram a deixar ele falar e o imbecil foi tirar uma dúvida ali rapidinho. Falou, explica esse negócio de código-fonte aí, como é? Dá para hackear uma urna só? Você hackeia ali na urna? Não, tem que ser no TSE. Aí você faz assim, aí você bota uma inteligência artificial para ele parecer um negócio verossímil, mas piora. Piora muito, senhoras e senhores. De manipular o voto caso haja alguém mal intencionado no... Detalhe para já a terceira vez que ele fala, caso haja alguém mal intencionado no TSE. Ele tá ao mesmo tempo que ele explica a fraude eleitoral, ele tira ali, ele fala, mas isso é se tivesse alguém no TSE mal intencionado. Não existe ninguém mal intencionado no TSE. No TSE. Eu entendi. Agora, o senhor não saberia nos responder, eu imagino, assim, como é o procedimento para operar este trabalho dentro do TSE? Se é uma pessoa sozinha, se são 20, se são 30, o senhor tem ideia de como seja? Eles dizem que são 5 pessoas, mas eu descobri que até 2018, 2019 era apenas uma pessoa, que é... Eu posso falar o nome aqui da pessoa? Pode. Giuseppe Dutra Genino. E em 98 ele já havia feito um curso de algoritmos. Em 98 ninguém sabia o que era isso aqui no Brasil. Ele fez um curso na França. Eu levantei isso, que ele fez esse curso na França de algoritmos. Então, eu achei estranho eles darem tanto poder a apenas a uma pessoa, porque outra pessoa no lugar dele, ou até ele, tem o poder de decidir. Outra
pessoa no lugar dele. Assim, o cara, ele tá falando tudo de que houve a fraude, mas não houve a fraude, não houve a fraude. Seria extremamente possível que o TSE fraudasse as eleições. É extremamente fácil para aquela pessoa do TSE fraudar as eleições, mas outra pessoa, não ele, alguém na posição dele. Decidiu o resultado de uma eleição. Ele vota por 200, ele fez um curso na França, eu levantei isso, que ele fez esse curso na França de algoritmos, então eu achei estranho eles darem tanto poder a apenas a uma pessoa, porque outra pessoa no lugar dele, ou até ele, tem o poder de decidir o resultado de uma eleição. Ele vota por 200 milhões de habitantes, caso ele tenha essa má intenção. Olha o que acontece agora. Eu entendi. Mas... para de falar merda aí. Você tá falando demais. Para. O cara vai instruir ele, vai redirecionar a conversa. Hoje, isso não é mais feito por uma pessoa só. Hoje não. Após aquele inquérito de 2018, esse Giuseppe, ele Vamos dar um replay disso aqui. O lugar dele, ou até ele, tem o poder de decidir o resultado de uma eleição. Ele vota por 200 milhões de habitantes, caso ele tenha essa má intenção. Eu entendi. Mas hoje, isso não é mais feito por uma pessoa só. Hoje não. Após aquele inquérito de 2018, esse Giuseppe, ele se aposentou e agora tem mais pessoas. O senhor me lembra? Só uma segunda pausa, por favor, Bill. É aquela coisa, eu estava aproveitando e vendo uma biografia rápida do Giuseppe Giannino. Ele exerceu o cargo de secretário de Tecnologia e Informação do TSE por 15 anos. Gente, apesar de ter processos seletivos formais, quem trabalhou e quem conhece como é que funciona uma prefeitura sabe que os políticos são capazes de mobilizar com seu capital político o aparato burocrático para botar a gente de partido, agradado por partido. Sabe, se você for investigar, não estou falando que seja o caso desse, mas numa situação hipotética, aproveitando o recurso retórico do nosso hacker aí de Taubaté, em uma situação hipotética, eu posso muito bem mexer os pauzinhos da máquina pública. Eu sou, sei lá, do partido do partido tribalista. Do partido proletário. Eu sou do partido proletário. Beleza. Sabe? E aí eu posso muito bem mexer a máquina pública, ou eu posso ser de algum partido afiliado, como o Partido da Tirania Brasileira, sabe? Do movimento tirânico brasileiro, e mexer a máquina pública para colocar ali um cara que, pelo suposto processo de concurso, pelo suposto processo de indicação, consegue alguns pontos a mais, mexe com o secretário, mexe com indicação política, e o cara vai lá e faz a serviço daquilo que eu quero que o partido que ele faça. Sabe? Quais as chances? Conhecendo que até em municípiozinho de interiorzinho pequeno tem desvio, tem caso de corrupção, tem nepotismo e tem desvio de recursos. Imagine uma situação como essa, onde o cara que tem a capacidade de de decidir uma eleição ficou empregado 15 anos durante o regime petista. Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. Esse é o cara. Mas agora não. Mas desde o inquérito ali mudou. Agora é um time. Tivemos esse problema com as urnas eletrônicas por 15 anos, 20 anos. Mas desde ali do inquérito, depois mudou. E agora as urnas eletrônicas são perfeitamente seguras. Meu Deus do céu. Meu Deus. Curioso, o justo partido proletário, na nossa ficção aqui, que pegou e reclamava do processo da falta de transparência no processo eleitoral em todas as eleições e que não ganhou. Pois é. Meu Deus. Prenda-me se for capaz. Ajuda a perguntar uma coisa para encerrar aqui minha fala. Como uma pessoa que entende disso tão profundamente como o senhor, tá claro que o senhor entende muito disso, qual sugestão o senhor daria na confecção do código-fonte para futuras eleições? Não que eu acho que... Olha essa cena, esse finzinho é maravilhoso, maravilhoso. Você mostra que isso aqui é um teatro soviético mesmo, em termos de tribunal. Claro que o senhor entende muito disso. Qual sugestão o senhor daria na confecção do código-fonte para futuras eleições? Não que eu acho que houve nenhuma fraude. Eu quero deixar muito claro aqui
que eu me incluo entre aqueles que acreditam na lisura das eleições. Mas qual conselho o senhor daria para reforçar a segurança? É apenas um conselho técnico. Estão preparados para isso? Tá, Fala técnica. Isso. Eu vislumbro aqui, ali, que a única saída seria a urna imprimir o voto. Seria a única saída, porque... Ai, meu Deus do céu! Cara, não tenho o que comentar. É melhor que encomenda essa porra. Sabe, os caras tentaram fazer uma CPI para falar que o Bolsonaro fraudou o negócio, aí... supostamente, o que o Delgatti falou, porque ele tinha que falar mesmo, porque ele como é que se diz? Essencialmente um refém da ditadura petista, essa altura do campeonato, é o Deep State brasileiro. O Bolsonaro, a equipe do Bolsonaro me contratou para fazer alguma coisa. Aí, qual é a evidência? Você tem alguma mensagem de texto que corrobora isso? Não. Você tem alguma troca de e-mail? Não. Você tem alguma evidência? Não. Talvez é possível que, aliás, isso é uma das nossas notícias aqui, né? Há provas de encontro com Bolsonaro, mas é impossível comprovar entre conteúdo da conversa, enfim. Você tem alguma prova de que o Bolsonaro fez alguma coisa? Não. Qual é o seu discurso de que o Bolsonaro pediu para eu hackear uma urna, de que a Carla Zambelli e pessoas ao redor do Bolsonaro pediram para eu hackear uma urna para eles depois poderem deslegitimar a eleição? Cara, você está falando para o cara que hackeia a urna, por que você não ganha a eleição logo? Mas beleza. Aí não é possível hackear a urna. Uma urna só. Como que é possível roubar uma eleição no Brasil, então? Pelo TSE. Que não tem nenhum controle, que é uma casta de pessoas que, nas palavras da testemunha da ditadura para tentar pegar o Bolsonaro, vota por 200 milhões de habitantes. É o TSE que vota por 200 milhões de habitantes. Qualquer problema ali dentro, os caras podem decidir uma eleição o mesmo TSE, que a gente sabe que a gente teve várias e várias evidências de perseguição ao Bolsonaro. Isso ficou claro. E principal, cujo presidente foi secretário de segurança durante os governos do vice do Lula. Pois é. Mas... Sabe, que parcialidade que ele vai ter processo, mas esse finalzinho maravilhoso, tá? E aí... duas coisas são maravilhosas. Primeiro aquele pedaço do... Eu não sou um negacionista da eleição, tá? Olha, eu queria... Se você que é alguém que entende muito desse negócio, o que você faria para... O cara mesmo, ele se embola. É o dupli pensar ao vivo. O dupli pensar faz isso. Você encontra contradições e você não sabe o que fazer na hora. Isso é bem documentado pelo Solzhenitsyn, isso é bem documentado pelo Viktor Frankl, isso é bem documentado por todo mundo que estuda a mentalidade de quem vive em regimes totalitários, onde existe esse duplo pensar. Ele se esbarra ali, mas ok, então não temos essa segurança na urna, mas ao mesmo tempo eu acredito na lisura do processo eleitoral, mas eu quero te perguntar como é que você faria para melhorar a segurança, para garantir a segurança da eleição brasileira, mas eu acredito na lisura. Eu estou te perguntando porque não é seguro, porque a gente viu que não é seguro, mas eu acredito que foi seguro, que foi... O cara dá um bug, e aí a resposta do cara, voto impresso. A mesma pauta da porra do Bolsonaro. A testemunha que os caras fabricaram para pegar a porra do Bolsonaro, cuja prova é um testemunho X, sem evidências, fala a mesma coisa que o Bolsonaro vem falando, que a única forma de garantir a lisura das eleições é com o voto impresso. Meu Deus, não dava para a gente inventar isso, sabe? A incompetência petista enquanto ditadura é algo que nem o filho do Nelson Rodrigues com o George Orwell conseguiria escrever em termos de ficção, sabe? É uma ditadura tão tosca que os caras tropeçam na CPI fake deles. Meu Deus do céu. E claro que em resposta disso, muito preocupado com a segurança dele depois de dar esses tropeços, assim, evidentemente, né? Ele precisa ser protegido. Vai pedir proteção a Delgatti, porque aí vai acontecer o quê? Com certeza absoluta vão passar esse cara e aí vão incorporar isso na narrativa petista. Olha, os bolsonaristas milicianos antidemocráticos mataram o Delgatti depois dele acusar o Bolsonaro. É por isso que não vão aparecer evidências. Olha só quem mandou matar Delgatti.
Passaram 4 anos enchendo o saco por causa da Marielle e descobriram que o cara que mandou matar a Marielle tinha conexões com o PT no Rio de Janeiro. Pois é. Mas aí, 4 anos depois, o macaco que segue o PT já não entende, já não presta atenção, tá fora do span de atenção. É que nem você tentar fazer uma criança se planejar para daqui a 20 anos. Não tem planejamento, não tem capacidade, aquilo foi abolido da mente da pessoa. Meu Deus do céu, a gente vive numa ditadura. Esse é que é o pior, a gente não vive numa ditadura tipo 1984. A gente vive numa paródia cômica de 1984. A gente vive no Todo Mundo em Pânico, versão. A gente vive na idiocracia. Que merda de universo é esse, cara? Caralho. Mas, enfim. Tem mais coisa. Eu só não digo que é a idiocracia, porque o Joe Camacho como presidente seria muito mais interessante. Seria muito melhor, seria melhor, pelo amor de Deus. Qualquer presidente que sabe fazer aquele negócio com o peitoral ali que o Terry Crews sabe fazer é maravilhoso. Aliás, assunto paralelo, completo. Eu já tive o prazer de malhar na mesma academia que o Terry Crews lá em Los Angeles. Ele é um cara muito gente boa, velho. A gente a gente fez, eu e os brothers nossos, aparentemente esse bullying que era para ele aparentemente era normal. O cara tava ali malhando, a gente chegava atrás do espelho e começava a fazer assim com o peito. O cara se cagava de rir, fudia a malhação dele e é um cara extremamente gente boa. Mas enfim, Terry Crews à parte, seria um presidente muito melhor, tanto ele quanto o personagem dele no Idiocracia. Aliás, filmaço para quem nunca assistiu, fica a recomendação, Idiocracy. Vamos para mas tem mais notícia do Brasil ainda. Lucro do BNDES cai 45% no primeiro semestre e recua para 3,5 bilhões. Tem várias coisas de errado com isso aqui. A primeira é a surpresa. Sabe? Se você bota o Aloysio Mercadante em qualquer lugar, lucros vão cair. Sabe? Se você botar o Aloysio Mercadante na minha casa, as contas não vão fechar. Aí, o Aloysio Mercadante veio para a Rússia, ele precisa de um lugar para dormir. Dorme aqui, pô, tem um quarto de hóspede. No fim do mês, a conta de luz não vai bater com o que você esperava, com o seu salário e vai ter um déficit. Sabe? Esse é o nível de distorção econômica que esse cara causa. Segundo, não existe lucro do BNDES. BNDES não é empresa privada, só quem tem lucro é empresa. O Estado tem manejo da expoliação do indivíduo produtivo. Então, assim, falar de lucro do Estado, lucro de órgão estatal, não faz nenhum sentido. É que nem você falar da vagina da mulher trans. Sabe? Parece, mas não é. É a mesma coisa, sabe? Então, não existe o lucro do BNDES. Existe contabilidade estatal do dinheiro que foi expoliado do cidadão. Mas beleza, essa contabilidade que eles chamam de lucro caiu 45%. Foda-se. Lucro do BNDES não é bom. O prejuízo do BNDES também não é bom. As duas coisas são iguais. Se o BNDES tiver lucro, você está tendo alocação irracional e ineficiente de mercado, de recursos na economia. Se o BNDES tem prejuízo, está tendo alocação irracional e ineficiente de recursos na economia. Só existe uma forma de alocar recursos de forma eficaz, eficiente e efetiva na economia: mercado privado. Porque as preferências e as preferências do consumidor e as pressões de oferta dão origem aos preços. E os preços moldam a produção futura e o consumo futuro. É assim que você pega esse sistema extremamente complexo que é a sociedade brasileira de 210 milhões de pessoas, a sociedade global de 7, 8 bilhões de pessoas e consegue articular ela. Sabe? Qualquer coisa além disso é planejamento central e não dá certo. Ninguém tem a capacidade centralizada de processar tanta informação assim e alocar recursos assim, porque ninguém sabe quais são as preferências das outras pessoas. Só que, além disso, você falar para um esquerdista que olha aí a merda que vocês fizeram, vocês botaram o Aloysio Mercadante no BNDES e caiu o lucro, isso não vai entrar na cabeça do esquerdista, por duas razões. Primeiro, que nada mais entra na cabeça do esquerdista, porque o esquerdista é algo entre um macaco e um cachorro, que enche mais o saco. Ele tem a fofura do macaco e a produtividade do cachorro, né? Mas o segundo, e principalmente,
Porque dentro da cabeça desse pessoal, o BNDES não é para dar lucro. A Petrobras não é para dar lucro. Se fosse para dar lucro, o esquerdista seria a favor de deixar isso na mão do setor privado. O setor público, na cabeça desse pessoal, ele existe justamente para fazer investimentos necessários para a sociedade, e aí dentro dessa categoria se insere qualquer merda ideológica que você quiser. Leia-se, coisas que eu quero que existam, mas ninguém quer pagar, então eu forço as pessoas a pagar, e que não são lucrativas. É para isso que existe o BNDES. O BNDES existe para não dar lucro. Então, ótimo, é uma manchete legal ali para falar, aí, ó, seus otários, não tá dando lucro, mas não é uma crítica vazia à esquerda. A esquerda não quer lucro do BNDES. Lucro do BNDES não é bom para gente honesta, sabe? Lucro do BNDES também é ruim, também é nada de recurso na economia. Tem alguns fatores que é interessante que a gente também destrinchar, que estão implícitos, é que ainda assim, entre liberais e centro-direita, é aquele mito de Estado empreendedor, sabe? Que é uma narrativa que aí que está por trás de comparar, estava dando lucros durante o período fulano, ciclano, Temer, Bolsonaro, etc., e agora, de repente, viu o exemplo do descalabro do PT na hora de gerenciar essa bagaça. Que nem se já apontou, muito bem claro já que dando lucro ou prejuízo é prejuízo para o contribuinte. Segundo que mesmo, assim, no melhor dos cenários, vamos aqui fazer só um exercício do ladrão, do espoliado, né? Espoliado, contribuinte é o termo ótimo, foi mal, não perdi tudo, como dizem os jovens. E no melhor dos cenários, assim, onde mesmo o BNDES, a Petrobras dessem lucros, isso fosse uma coisa ok, ainda assim isso é só um pentelinho na estrutura toda corrompida, porque o Estado é deficitário para um caramba, sabe? E não, o lucro, o superavitário do BNDES, o superavitário do Petrobras não compensa o prejuízo que o Estado como um todo tem. Pois é, não é como se o Estado fosse virar lucrativo porque o BNDES, a Petrobras, o Sebrae, afins estão dando certo. O Estado é, por sua natureza, deficitário, vive de roubo. Quem produz não precisa roubar, gente. Se o Estado fosse lucrativo, ele se chamava empresa privada. Se o Estado... Pega qualquer objetivo do Estado, acabar com a fome no mundo. Se ele conseguisse fazer isso de forma lucrativa, ele podia ser uma ONG. Ele podia ser uma empresa que tem como parte da sua alocação dos lucros, de fato, da empresa, acabar com a fome do mundo. Mas não, ele é o Estado justamente porque ele é deficitário, ele precisa pegar à força dinheiro. O Regisport tá questionando aqui as minhas comparações com transexuais. E eu queria só deixar muito claro que a minha esposa se tornou campeã nacional de sumô aqui na Rússia antes de ter esse negócio de homem virando mulher e competindo em esporte feminino, tá? Ela é mulher, por mais que seja meio masculina, né? Porque campeã de sumô não é como se ela não tivesse aquele bracinho de boxel, mas é OG, é o produto original ali. Não aceite imitações. Que o Bill é tão macho que até a mulher dele precisa ser meio pois macho. Eu sou tão macho que até minha mulher é macho, parceiro. Então, assim... Regis, você tá nessa história de libertarianismo mais tempo que eu. Você sabe que, historicamente, no Brasil, o libertarianismo está associado a um certo gosto estranho por travesti. Pois anarcotravequismo, parceiro. Teve até aquele caso dos caras que registraram o domínio paulocogos.com. O Cogos foi perguntar quem é você e por que... Quem é você e por que você está usando meu nome? E aí você vai ver o site, era um site só de conteúdos de travesti. Então, o anarcotravequismo... Parabéns para quem fez isso. Eu lembro dessa história, o maluco registrou... Primeiro porque o Cogos não acredita em propriedade intelectual, então ele não acredita em propriedade sobre o nome dele. Afins. O cara registrou o paulocogos.com, meteu o pornô de traveco ali, o Cogos foi ficar puto com o cara e o cara deu um molé no Cogos. Meu Deus do céu, aquela cena foi maravilhosa na história do libertarianismo brasileiro. Mas vamos voltar para as notícias. Programa de sexta-feira, mas isso aqui continua sendo um programa sério de fake news, ok? Se nós quiséssemos especialista em travesti, chamaria o Frota para ser o âncora do programa. Né? Chamaríamos o Cogos.
Enfim, que mais que a gente tem? Última coisa no Brasil. Plau, Monark diz que voltará dos Estados Unidos para audiência com Flávio Dino. Macho pra caralho. Cara, o Monark todo dia, todo dia tá surpreendendo a gente de forma positiva. Puta merda. É o anti-Milley. O Milley todo mundo fala bem quando você vai investigar, é uma bosta. Uma bosta não, né? Também estou exagerando. Milley todo mundo fala bem quando você vai investigar, é extremamente questionável. O Monark o pessoal critica, mas ele é isso, ele é aquilo. Aí quando você vai ver, o cara é um momão da porra que tá ali batendo de frente com os nossos ditadores. A razão pela qual eu trouxe essa notícia, que fiz questão de, quer dizer, quem trouxe foi o Lucas, que é o Lucas que separa as notícias, mas a razão pela qual eu fiz questão de botar essa notícia aqui no programa de hoje é porque eu tenho visto cada vez mais nos meios de direita, nos meios liberais, nos meios libertários, nos meios conservadores, em tudo que é meio no Brasil, uma atitude preocupante em relação ao monarca, principalmente em meio ANCAP. A atitude de, cara, o monarca é otário, olha só, o cara tá cheio de dinheiro, ele poderia simplesmente sair do Brasil com o dinheiro dele e, cara, por que ele tá se expondo a isso? Ó que cara burro, ó que cara otário. A pior coisa que a pessoa pode fazer é transformar vício em virtude. Vício todo mundo tem. Ninguém é perfeito, sabe? Às vezes você se acovarda. Às vezes você não tem autocontrole para fazer alguma coisa que você queria ou para não fazer alguma coisa que você não queria fazer. Às vezes você erra, porque o pensamento não é perfeito também. Você achou que ia ser X, era Y, calculou errado. Todo mundo erra, todo mundo tem vícios morais. O problema é pegar o seu vício e, ao invés de entender e falar, caralho, eu sou meio medroso, e aceitar isso, e depois, que é o primeiro passo para você trabalhar e mudar isso, você pega o vício e se convence de que esse vício, na verdade, é alguma forma de virtude. Não é o monarca, não sou eu que sou covarde porque eu não faria o que o monarca está fazendo. É o monarca que é otário, porque ele é corajoso, sabe? Aliás, isso mostra duas coisas. Esse tipo de comentário sobre o monarca, esse otário aí, tá cheio de dinheiro, podia só sair do Brasil e deixar tudo, viver uma vida legal fora do Brasil. Não são nem dois, são 3 erros gigantescos, condensados em uma frase imbecil única. O primeiro, o erro de não entender o que é ter dinheiro. Sabe? Isso é claramente uma frase de quem nunca ganhou alguma quantidade de dinheiro significativa na vida e que, se ganhasse, não saberia o que fazer com aquilo. Dinheiro não é fim em si mesmo. Conforto não faz ninguém feliz. Ajuda na sua infelicidade? Sim. É bom você ter dinheiro, é muito melhor chorar e limpar com seda do que com papel higiênico de uma folha só? Sim. Dinheiro é bom para um cacete, mas não é o fim. Dinheiro é meio para você conseguir alguma coisa. E normalmente, quem ganha dinheiro, bastante dinheiro de forma honesta, que nem o Monark, não que nem o Hunter Biden, quem ganha dinheiro de forma que nem o Hunter Biden, quebra e começa a fumar crack e praticar pedofilia. Quem ganha dinheiro considerável de forma honesta, que nem o Monark, normalmente tem o dinheiro como uma coisa secundária e a visão como uma coisa primária. Dinheiro não gosta de gente covarde. Dinheiro não gosta de gente interesseira. Dinheiro gosta de quem tem visão e executa, sabe? Então não faz sentido esse papo de mas o monarca tem dinheiro, é só ele ir embora. Aí ele vai embora, ele vai abrir mão de todo o trabalho dele, de toda a visão dele, de toda a ideologia dele. Só alguém que não tem muita ideologia, não tem muita fibra moral, que consegue pensar nesses termos. Segundo erro, achar que fugir dá certo. O monarca é só ele fugir. Vai fugir para onde? Os Estados Unidos, onde está rolando o mesmo problema? E aí, se o monarca americano, o Joe Rogan, não fizer a mesma coisa, vai acontecer a mesma coisa? A realidade é moldada por ações individuais. Sabe? Se os indivíduos se acovardam e começa todo mundo a fugir, o mundo inteiro vira uma bosta. O cara que deveria lutar aqui foge para lá, e esse lugar vira uma bosta. O cara que deveria lutar lá foge para cá, o lugar lá vira uma bosta, e o mundo inteiro vira um inferno. Então, assim, fugir não é uma opção. Eu vejo muita gente com esse uso, é só sair do Brasil. Você vai sair do Brasil para onde? Isso é um problema global que se reflete no Brasil.
E se você não consegue lutar jogando em casa... E é aquela coisa, assim, especialmente no âmbito... Eu sei que você tem mais algumas coisas para desempacotar, mas uma coisa que não me pode deixar passar batido é aquela coisa. A defesa da liberdade só faz sentido você ser íntegro com ela e sistematicamente, justamente porque tem tiranos que toda hora tentam ameaçá-la. Se na primeiro choque com alguém que tenta crescer as garrinhas você arrega, você só tá surfando por onda, por estilo, por valor de choque, sabe? Você não tem compromisso concreto com liberdade. E por fim, cara, coragem é um negócio que deve ser aplaudido sempre, sempre. Não é estupidez, sabe? Uma coisa é o monarca virar mártir porque ele é otário, sabe? Uma coisa é o monarca vir pro Brasil e começar a falar coisas no programa dele, tipo, eu vou matar o Alexandre de Moraes merece morrer. Podem ser verdade, não vou aqui entrar no mérito dessa afirmação para não arriscar cometer crimes, mas seria estrategicamente, pragmaticamente estúpido. E aí o cara virou um mártir à toa, sabe? Isso sim é estupidez. Isso sim é um negócio que... Mas não, ele tá tentando jogar, ele vê que há uma possibilidade ali de fazer algum jogo e por isso tá lutando. Isso é coragem. É isso que diferencia a coragem da estupidez. Então, palmas pro Monark e pau no cu de quem transforma a covardia em virtude. O Moisés Ribas está falando, o Monark merece crítica sim, na hora H falou em ficar em cima do muro, de fato, cara, o Monark merece várias críticas. O que eu adoro do Monark é ver o crescimento dele. O Monark era nada. O Monark era um maconheirozinho que entrevistava esquerdista. E a única virtude que ele tinha era a honestidade intelectual e a curiosidade. As únicas virtudes, no caso. Olha a conjugação. Mas só disso, só de ter curiosidade e honestidade, ele progressivamente começou a conhecer e a adotar cada vez mais as ideias de liberdade. O que o Monark precisa agora, em termos de libertarianismo, em termos de liberdade, é se sofisticar, entender de fato a origem e o funcionamento dessas ideias. Mas o cara tá fazendo no instinto muito mais do que um monte de libertário que leu Rothbard, leu caralho a 4 da libertarianismo. Leu Turou, às vezes, sabe? Hã? Leu Turou muitas vezes, desobediência civil, e não consegue integrar isso no cotidiano. Pois é. O Regis está falando que o Glenn Greenwald estava defendendo o Monark, achei super correto da parte do cara. O Greenwald é outro que também surpreendeu. O cara chegou no Brasil como um otário falando mal do bolsonarismo sem conhecer o contexto brasileiro, falando do probleminha da milícia como se fosse um negócio absurdo. E por simples honestidade intelectual virou o Glenn Greenwald de hoje, sabe? Que percebeu que o problema do Brasil é muito mais embaixo, é muito maior do que o problema de algumas milícias no Rio de Janeiro. E que hoje em dia está sistematicamente denunciando a ditadura brasileira. O Greenwald, eu acho que ele comete aquela coisa que a gente chama de erro honesto, sabe? Tipo, faltava perspectiva, faltava contato com as nuances do Brasil, porque o temperamento sempre foi o mesmo. O cara chegou a defender neonazi nos Estados Unidos pro bono, justamente para fazer a manutenção da liberdade de expressão. Sim. O Regis está falando, o problema é que o Monark tem uma extrema dificuldade em articular as ideias corretas, e tem mesmo. Aliás, alguém que fuma toneladas de badego que nem o Monark normalmente tem alguma dificuldade em articular ideias. Mas falta formação intelectual mesmo. Aliás, Monark, vem pro Liceu. Aula de graça no Liceu pro Monark aqui, particular ainda. Mas tá no caminho certo, cara. Tá no caminho certo, tá com a cabeça no lugar certo. Então, assim, não dá para criticar o cara pelas virtudes dele. Dá para criticar por isso que o Regis e que o Moisés estão falando, por falta de capacidade de articular as ideias, mas não pela coragem de voltar para o Brasil, de bater de frente com o Flávio Dino, de bater de frente com o Alexandre de Moraes. Pô, você vai criticar o cara que tem falhas pelas virtudes? Faz nenhum sentido. Mas, de Brasil é isso aí. Falando em virtude... não chegou... Mais de 300 câmeras da ULEZ atacadas por Blade Runners na implementação de um novo esquema de tráfico em Londres. Meu Deus do céu, que notícia maravilhosa. Vamos explicar essa notícia, que porra que é ULEZ, que porra que são esses Blade Runners, e o que diabos está acontecendo. Meu Deus, como eu sinto saudade da... A gente critica muito a Cuba europeia aqui, o Reino Unido, mas tem certos...
Eu morei no Reino Unido por quase 2 anos. A delinquência britânica é muito boa, velho. Eles têm o lugar de nascimento do punk, né? Eles têm uma certa subcultura de delinquência do bem, de um monte de imbecil que fala um monte de bosta, mas tem umas coisas que eles veem e falam, isso aqui não é certo, então eu vou cometer crimes e atos de Não de vandalismo. graça, alguns dos anarquistas mais interessantes que não caíam naquela lorota de valor trabalho e comunismo Eram do mundo britânico. Tudo, eram da Inglaterra. O próprio caso do Thomas Hoskins, assim, e aquela coisa. O que eu acho fundamental destacar aqui é que o Reino Unido só está se tornando uma ditadura na medida em que justamente não tem legitimidade conforme seu próprio povo, sabe? Nenhum regime vira autoritário se ele tem uma relação de legitimidade, sabe? Mais ou menos, não, o contrário. Nenhum regime autoritário se instaura sem a maioria do povo apoiar. O inglês, não, mas eu digo no sentido de pelo menos assim, ter 1/3, sabe? Sempre aquela margem de 1/3 contra. Sim. Não, tem. Tanto é que, foi o pessoal que se mobilizou para o Brexit, apesar dos apesares do Brexit. Você tem uma resistência eu me expressei normalmente mal. delinquente no Reino Unido, mas você tem um monte de... A cultura geral, assim como dos europeus, um negócio acomodado mesmo. Porque o regime é shapeado fundamentalmente pelo aquilo que é a ideia circulante, valor circulante na maior parte da população, mas sempre tem aquele 1/3 ali que faz questão de sempre chutar o pau da barraca. Até esse 1/3 é que nem o monarca. Tem instintos corretos, porém ideias ruins. É por isso que a nobreza britânica normalmente se manifesta como vandalismo, como revolução armada, como movimentos anarquistas, porém sem a merda. É sempre esse negócio mais porradaria de rua, tá? Porque eles não sabem, eles não têm valores bons na sociedade inglesa. O que acontece? Você tem instintos bons em pessoas com valores ruins que falam, não, eu vou ser um pau no cu para não deixar isso acontecer. Eu vou ser alguém mau pro lado do bem. Isso é um negócio que existe na cultura inglesa. Mas o que é esse ULEZ e essas câmeras do ULEZ? E que mais de 300 foram atacadas por Blade Runners. ULEZ Low Emission Zone, Ultra Low Emission Zone. É daí que vem o... Senão seria LES só, né? O ULEZ são zonas que o prefeito maldito de Londres começou a instaurar de emissões de gases estufa, de gás carbônico, de monóxido de carbônico, ultra baixas. Ou seja, ele botou umas placas e umas câmeras, por decreto falou, só pode andar de carro nessas áreas quem tem carro elétrico, quem tem carros com emissões ultra baixas. E aí colocou um monte de câmera, porque aí se você passa, já com aquelas inteligências artificiais, se você passa com o carro, a câmera pega ali, vê, isso aqui não é um Prius, isso aqui não é um Tesla, fotinha, câmera, multa gigantesca. É um negócio extremamente totalitário, infeliz, porque Londres sempre teve uma política interessante com o carro. Londres foi inovadora no pedágio urbano, na ideia de precificar a capacidade de andar de carro quando ela se torna um recurso escasso. Muita gente queria dirigir em Londres, então eles precificaram. Para você entrar em Londres e dirigir dentro de Londres tem que pagar, porque a gente tem muita demanda por pouca oferta. E aí eles sempre foram inovadores e interessantes nesse sentido. Agora isso saiu do controle e virou esse negócio do ultra low emission zone. O que o pessoal está fazendo? Sentando o pau nessas câmeras para o pessoal poder dirigir. Aliás, isso é uma das coisas. Outra coisa a gente nunca mostrou aqui no programa, mas você tem toda uma máfia de gasolina, de gasolina sustentável, diesel sustentável na Inglaterra. Que é o que? Eles têm 2 tipos de diesel. Eu não sei qual é qual, mas assim... um é produzido de forma sustentável por empresas com ESG e o caralho a 4, e a outro é o diesel normal produzido no mercado. O diesel que é produzido de forma politicamente correta, você autoriza ele a ser pintado de rosa, porque é um diesel bem gay mesmo. Então você autoriza ele a ser pintado de rosa ali,
e você pode vender esse diesel e usar esse diesel pagando menos imposto. Então, eles têm um incentivo econômico para o diesel politicamente correto. Só que, se você é pego no seu carro com o diesel errado, o diesel que você, por não ser politicamente correto, não tem o direito de usar, ele está da cor errada, você toma uma multa gigantesca. O que está acontecendo no Reino Unido? Toda uma máfia de transformar a cor do diesel. O pessoal compra o diesel mais barato no posto, o diesel politicamente correto, só que o pessoal que não tem a carteira, como é que diz? O pessoal que tem a carteirinha de politicamente correto, que vai usar o diesel que é produzido de forma sustentável para projetos sustentáveis, compra esse diesel rosa, aí consegue tirar o corante rosa e revende para o pessoal ao preço mais barato no posto. Então, o pessoal de Londres, o pessoal do Reino Unido, tá cheio dessas delinquências antiglobalistas maravilhosas. E por que o pessoal está falando desses Blade Runners em específico? É porque, aparentemente, não é já só um movimento difuso, é um movimento de reincidentes. Você tem um cara que está sendo procurado na Inglaterra agora, em Londres, porque ele sozinho destruiu 8 ou 9 dessas câmeras. Então é um pessoal de fato heróico que falou, cara, eu vou ser o Batman contra as câmeras do globalismo. Foda-se, os caras botam a máscara ali, sai com um taco de golfe, de cricket no caso, e sai destruindo essas bagaças. É maravilhoso de ver. Isso sinceramente restaura a minha confiança na humanidade. Outra coisa que restaura a minha confiança na humanidade, que eu espero que restaure a de vocês nessa sexta-feira. Eita, vinho é foda. Aí, mais de 90 mil australianos demandam que a identificação digital seja destruída, seja scrapped. Não é nem destruída, não é como se já tivesse sido implementado. Eles querem que o governo desista de implementar essa identificação digital. Basicamente, os caras não querem que exista o RG no país deles. Os caras, 90 mil pessoas em um país. Quantas pessoas tem na Austrália? Australia Population. País de 26 milhões e meio de pessoas. Então, assim, 90 mil. Pode ser que seja o começo de alguma coisa maravilhosa? Pode ser. Toda petição de 1 milhão começa com os seus primeiros 90 mil. Mas 90 mil num país de 26 milhões... Mas eu acho que é interessante porque, primeiro, sabe, foi um dos países... A Austrália foi, até dentro da própria Commonwealth, que já está com uma tradição bem autoritária há um bom tempo, o que mais abraçou e catalisou essa forma de autoritarismo. Provavelmente nos lockdowns. Sim, sabe? A Austrália foi o único país da Commonwealth que tinha literalmente campo de concentração para não vacinado, né? Então, acho que 91 mil, num contexto como esse, assim, é aquelas pessoas que já estão profundamente de saco cheio, viram tudo que está acontecendo, tiveram um certo despertar. E é assim que começa, sabe? Acho que eu tenho esse otimismo, assim. Talvez hoje, até por ser sexta-feira, eu ter tomado alguns goles de vinho, eu esteja mais otimista do que de costume. Mas eu acho que, pelo menos, em se tratando de Austrália, sei lá, é como esse equivalente do pessoal da Alemanha começar a ter algumas ideias de liberdade. Sim. De fato, por esse lado dá para ser otimista. Só que o que é mais interessante para mim é a razão por trás do emputecimento deles. Eles não querem que exista o RG na Austrália. O que para o brasileiro... RG, Sistema Centralizado de Registro do Governo. A gente no Brasil não tem noção, já perdeu a noção do quão tirânico é você ter o RG e o CPF, esse sistema que a gente tem no Brasil de RG, CPF e afins. Tá? Você ter um sistema do governo federal que tem o nome de todas as pessoas, que tem dados sobre todas as pessoas e pode ser acessado pelo governo federal. Isso não existe no mundo anglófono. Isso não existe nos Estados Unidos. Isso não existe na Austrália. Isso não existe no Canadá. Isso existe no Reino Unido, porque é Cuba europeia. Isso não existe no resto do mundo anglófono.
sabe? RG, CPF é maluquice, é coisa de ditadura militar mesmo, é coisa de Estado que trata a população como gado, e o gado você etiqueta ali para você saber quem é, onde é que tá, qual é o peso, sabe? Uma das grandes razões pelas quais, qualquer dia eu mostro aqui no programa, é que agora tá longe, mas eu tô desde o começo da pandemia andando com uma carteira de vacinação americana falsificada. E isso aconteceu a rodo nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos não tem um sistema de saúde centralizado e um banco de dados centralizado de saúde. Por que é extremamente difícil de você forjar uma carteira de vacinação no Brasil? Você tem o SUS. E você tem um sistema do SUS, que tem o dado de quem está vacinado, quem não está vacinado, qual é o lote da vacina e o caralho. Nos Estados Unidos isso não existe. Quem tem o dado da sua vacinação é a farmácia que te vacinou e acabou. Sabe? E é assim que deve ser, porque o Estado não tem que ter essa informação sobre a sua vida, justamente para não ter esse tipo de poder sobre a sua vida. Então. E o que eu acho que o que eu acho mais cômico em todo esse processo, como para quem talvez não conheça, esteja começando a acompanhar o programa agora, eu sou da área de humanas, sou formado em história. E durante as cadeiras de história, durante a história, as cadeiras de história do Brasil contemporâneo, sabe, um grande estudo de caso é a revolta das vacinas, como uma preocupação pela democratização, como uma preocupação pelo Estado policialesco invadindo a casa das pessoas, vacinando as pessoas da marra, com uma violação da comunidade preta, pobre, periférica, etc. E quando se trata do equivalente contemporâneo, equivalente de 2021, 2022, da revolta das vacinas, é isso que é ridículo, sabe? É ridículo. É um troço ridículo, sabe? Então, você vê o quão primitiva é a discussão no Brasil em relação a princípios de liberdade, sabe? Muito contextual em relação àquela narrativa de opressor e oprimido, que não começou, mas muito obrigado ao Paulo Freire por ter sido a praga que conseguiu introjetar isso em todas as faculdades de humanas do Brasil. Sim. O Regis está falando uma coisa que eu percebi é que o brasileiro não tem uma noção clara do que é tirania. Aí não consegue identificar qualquer ato tirânico e fica um sentimento de normalidade. Cara, é exatamente isso mesmo. Na verdade, não é que o brasileiro não sabe o que é tirania. Tirania é a norma da humanidade. Sabe? Se a gente volta 5 mil anos atrás, não tem lugar livre, é tudo tirania. A tribo é nada mais tirânico do que a tribo. A única coisa mais tirânica do que a tribo é o bando. Sabe, a norma é a tirania e a liberdade é uma coisa nova. Liberdade é uma coisa que começou a ser discutida no milênio passado e começou a ser, de fato, formada há 400 anos atrás. Sabe? Ninguém tinha essas ideias de que o rei não é meu dono, meu pai não é meu dono, meu primo, meu irmão não é meu dono, eu sou dono de mim. Isso é anormal. O brasileiro é simplesmente primitivo, ele não sabe o que é liberdade. Então, a tirania é a norma, continua sendo a norma. O que é bizarro, a gente não percebe várias e várias blitz de trânsito em qualquer país minimamente livre é impensável. O policial parar você no trânsito sem ter nenhuma evidência de crime sendo cometido para ver se você está cometendo crime. Isso não existe nos Estados Unidos. Nem nos estados mais democratas, nem na Califórnia, nem em Nova York isso existe. Sabe? Isso chocaria um esquerdista nova-iorquino. Nem no Canadá isso existe. Blitz. Você está me parando por quê, policial? Qual crime eu cometi para você ter o direito de me parar? Nenhum? Você está me parando para ver se isso é coisa de ditadura militar. E o brasileiro não se toca. RG é a mesma coisa. Sistema centralizado de saúde com seu dado é a mesma coisa. Gente, passaporte não existia até a Primeira Guerra Mundial. 100 anos atrás. Você podia viajar para qualquer país sem passaporte. Podia sair do Brasil e ir para puta que pariu sem nenhum documento. Se você tivesse dinheiro para pagar a sua estadia, é isso aí, sabe? Essas coisas, é como o Hayek fala, a liberdade ela vai sendo cortada como um salame e você não percebe. Sabe? Ninguém pega, a não ser doentes mentais como eu, ninguém pega um salame, dá um mordidão ali, toma um naco de salame. Normalmente, pessoas civilizadas cortam o salame de pouquinho em pouquinho e aí quando você vê, acabou. É assim que a gente perde liberdade. Ou assim que a gente deixa de ganhar liberdade. No Brasil é assim, a gente não percebe.
que a liberdade vai embora. No mundo que já foi mais livre, o pessoal não percebeu também. Se precisar de passaporte, você precisa mostrar um documento para viajar. Para pegar um ônibus de um lugar para outro no Brasil, você precisa mostrar o seu RG. Isso é impensável nos Estados Unidos até hoje, com os Estados Unidos em pleno declínio, sabe? Mas falando em pleno declínio, democracia alemã em debate. Essa manchete já começa de forma maravilhosa. Democracia, da última vez que os alemães debateram sobre democracia, não deu muito certo, né, pessoal? Democracia alemã em debate, porque a nação, leia-se o Estado, o Deep State alemão, está pesando banir o AfD. O AfD é o Alternative für Deutschland, ou Alternativa para a Alemanha. É um partido de centro, basicamente, de centro-esquerda com políticas migratórias razoáveis. É isso que é o AfD. É um partido estatista, é um partido, como é que se diz, a favor da intervenção estatal na economia para um cacete, regulamentação, barreira tarifária, tudo isso, tudo que a esquerda gosta, BNDES da vida, tem todo o mesmo projeto da esquerda, só que não é a favor da entrega de soberania da Alemanha para um parlamento europeu central, quer que a Alemanha se mantenha um país soberano e não um Estado da União Europeia, e quer ter controle sobre a sua fronteira. É basicamente essa a diferença do AfD para os outros partidos. Não, e mais, ele é um movimento que ele não começa, sei lá, por milícias remanescentes do NSDAP, ele começa um movimento acadêmico, sabe? Tudo que era Universidade de Hamburgo e professor universitário. O movimento começou com o professor universitário. Só que o nego já está chamando isso. A Alemanha está debatendo se eles vão banir ou não o partido de extrema-direita. Extrema-direita. Os caras são de centro-esquerda. Até o centro-esquerda virou extrema-direita. A Merkel, só para vocês terem uma ideia, a Merkel, a queridinha do Klaus Schwab, a globalista, o contrário do eurocético, paga pau para a centralização europeia. A Merkel é considerada centro-direita pelo alemão. Porra! Assim, para não dizer que não tem na Alemanha... Então, o Bolsonaro está em outra dimensão. Para não dizer que não tem na Alemanha algo que se pareça, é o NPD, que é um partidozinho minúsculo, sabe? Não tem significância dentro da política alemã de fato. Sim. É bizarro. Meu Deus do céu. Enfim, Alemanha fazendo coisas de Alemanha. E eu aposto que vão acabar banindo, sim. E essa vai ser a nova onda fascista, nazista europeia. Eles vão começar a banir todos os partidos de extrema-direita, que em sua maioria são de centro-esquerda. Né? Já diria George Carlin, a Polônia e a Hungria também. Vamos falar, a Hungria está fora dessa porra porque você é de extrema-direita. Vão começar a perseguir. Aliás, a gente sempre reitera aqui, existem mais de 5.000 pessoas presas no Reino Unido por crime de opinião. Então, assim, já é um negócio que acontece. Na Escandinávia, a gente vai ver esse pessoal da queima do Alcorão ser criminalizado. Não tem muito para onde correr. E é isso aí. Bem-vindos à nova década de 20, né? A nova década de 20, a nova década de ascensão de regimes totalitários na Europa. Isso, exatamente, parece que é um ciclo de 100 anos de imbecilidade que a gente está fazendo, com a diferença de que agora a gente já começa a Terceira Guerra Mundial com arma nuclear pra cacete. E como diria o George Carlin, né, quando o fascismo chegar, não será mais em camisas marrons e pretas, não terá botas, serão tênis Nike sorridentes, né? Pois é. Puta, o George Carlin, grande comediante, grande crítico social, mais do que comediante. Ele conseguia fazer crítica social engraçada. Aquele cara era genial mesmo. Apesar de ser de esquerda, né? Mas era genial. Mas temos muita notícia boa hoje. Então vamos, sabe, já falamos dos Blade Runners, já falamos bem do Monarch, já falamos bem do pessoal da Austrália ali. Só que não vamos deixar vocês felizes assim, não.
Se vocês não estão pagando a gente, quer feliz? Quer terminar o programa sem notícia ruim? Faz uma doação aí, ó. Lucas, manda o nosso Pix pro pessoal. Então, aí, ó, tipa.ai/catalácticos. Vamos terminar o programa triste. Vocês não dão dinheiro pra gente, então foda-se. Aqui, ó. General russo sugere que os Estados Unidos ajudou a criar a Covid-19, ora, e está planejando uma nova pandemia para obter controle global. Duas coisas que a gente já sabia. Aliás, já veio a público e já é de conhecimento aberto para qualquer pessoa que queira usar o Google, que o laboratório de Wuhan era financiado pelos Estados Unidos. O laboratório de Wuhan, de onde vazou o vírus da Covid-19, o laboratório de Wuhan, que pesquisava coronavíruses, que fazia gain of function research, pesquisa de ganho de função com o coronavírus, de onde saiu a porra da pandemia, era financiado pelos Estados Unidos, era financiado pessoalmente, assim, quer dizer, pessoalmente não, era financiado com dinheiro estatal, mas o dinheiro era alocado pessoalmente pelo Anthony Fauci e pelo Peter Daszak, que foram os dois caras que também estavam investigando a origem do Covid. Isso já saiu, já veio a público. Esses caras ainda não estão presos e executados porque o americano é bunda mole. Mas está no caminho. O Ron Paul tá perseguindo o Fauci ali bastante. Mas que a primeira Covid-19, que a primeira Covid veio dos Estados Unidos, a gente sabe. Foi criado pelos Estados Unidos ali na China, a gente sabe. Que eles iam fazer a mesma coisa na Ucrânia, a gente também sabe. Que a primeira coisa que a Rússia fez quando começou o conflito armado com a Ucrânia foi destruir um monte de biolaboratório americano com míssil de precisão. Foi literalmente o ato que começou a guerra. Foi o primeiro ataque russo, foi explodir um monte de laboratório americano na Ucrânia. O que eles estão falando agora, como é o nome desse carequinha claramente alcoólatra, olha esse nariz inchado. Aliás, ele é russo, então ele é claramente alcoólatra com ou sem nariz inchado. Mas como é que é o nome do Desce um pouquinho mais que ele aparece ali. Cadê o Igor Krylov? Igor Krylov, bastante. Esse é de fato russo, esse é um nome bastante russo. Ele é o chefe, não é só um general, ele é o chefe da Força Russa de Proteção Nuclear, Biológica e Química, e está falando que os Estados Unidos vai fabricar uma nova fraudemia, vai liberar outra droga. A gente já está acompanhando a situação dos Estados Unidos, onde você tem um monte de laboratório chinês clandestino sendo pego, tem malária ressurgindo nos Estados Unidos, lepra na Flórida, um monte de variante nova de Covid. Agora você tem a variante BA286 aparecendo nos Estados Unidos, na Dinamarca, em Israel. Temos o Brasil registrando o primeiro caso da nova variante Eris. Enfim, que tem novas variantes do Covid, foda-se, sabe? O Covid nunca foi tão assustador assim quanto a mídia pintou, apesar de ter gente que teve reações adversas a isso. E todo vírus fica produzindo nova variante. Vírus é assim, vírus é um processo dinâmico. É por isso que a gente não tem vacina contra vírus. É por isso que a vacina, entre todas as aspas, contra a Covid não funciona, porque vírus muda o tempo todo e cria variantes novas o tempo todo. Então o interessante não é que está surgindo variante, é que a mídia está cada vez mais publicizando e jogando na sua cara ali, ó, variante nova, variante Eros, variante Omicron, variante Sprebbers, variante Ruge, sei lá. A jogada de propaganda. Vai vir uma nova onda, uma nova pandemia global, uma nova fraudemia global em breve. Por quê? Porque os poderes ocidentais precisam de estado de emergência. Aliás, eu já vi comentarista falando, eu não lembro quem exatamente, era alguém no programa do Tim Pool, no podcast do Tim Pool, que é bem interessante lá nos Estados Unidos. O pessoal já estava apostando se ia ou não ter eleição nos Estados Unidos. Tá todo mundo falando das primárias. Você já tem uma parcela da direita americana que acha que nem vai ter eleição, porque os caras vão decretar emergência militar sanitária ou alguma porra assim, e suspender a eleição por um tempo, que nem o Zelensky fez lá na Ucrânia. Então, assim, o Deep State ocidental está percebendo que a população está se rebelando.
Tá percebendo que nego tá, que tem os Blade Runner na Inglaterra quebrando câmera. Tá percebendo que tem petição sendo feita. Tá percebendo que o pessoal tá falsificando certificado de vacina, tá subvertendo a ordem, não tá gostando de ser tratado que nem gado. O problema é que agora a gente já está desarmado, o problema é que agora a ditadura já está instaurada, o problema é que agora ele já tem poder na mão. E é exatamente assim que acontece em ditadura. Começa com o apoio popular, aí a população vai e dá todo o poder para o ditador, aí a população se arrepende e fala, ditador, não gostamos mais de você. E o ditador fala, foda-se, eu tenho as armas, eu tenho a capacidade, e agora bem-vindo a 15 anos, 20 anos de ditadura. Então a gente já está se aproximando disso, e provavelmente vai vir com mais uma pandemia. Sabe? Em breve, no ano que vem, no máximo, a gente já vai ver um novo vírus, uma nova onda da Covid, ou um novo vírus, e aí já tá todo mundo meio acostumado ali com a vibe pandemia, bota a máscara de novo, aí vai ter aquela propaganda filha da puta, que a gente já sabe que vai acontecer de lembra do novo normal? Lembra da máscara? Lembra daquela época maravilhosa? Os caras já vão começar a apelar para a nostalgia do Covid. Lembra quando? Lembra do Fica em Casa? É a mesma coisa, eu Fica em Casa 2, amiguinho. Vai ser horroroso e, cara, comprem ouro, comprem terra, comprem arma e muita munição, que é isso aí. Esse é o recado que a gente tem para vocês. E esse é o fim do programa. Foda-se, eu vou fumar um cigarro porque é sexta-feira e eu tô bêbado. É isso aí. Aliás, para ser minimamente profissional, deixe seu like, se inscreva no canal, manda uma graninha pra gente aí no Tipa. Não bota link de rede social não, Lucas, bota link do Tipa, a gente quer dinheiro nessa porra. Aí, ó, tipa.ai/catalácticos, dá uma graninha pra gente investir em publicidade. Então é isso aí, se inscrevam, compartilhem o nosso trabalho com outras pessoas. Não se esqueçam que semana que vem temos a Cataláxia Especial China, onde a gente vai explicar exatamente o que é a China e a emergência do problema chinês, como é que chegou até onde chegou e quais são as perspectivas para o futuro. Temos o nosso Instagram para o pessoal assistir cortes, compartilhar coisa, vídeo curto para quem não quer ver 1h30, 1h40 de programa, quer ver aquele negocinho ali de 1 minuto e pouquinho, 2 minutos, até 3 minutos, quem sabe, se você estiver se sentindo corajoso. Temos o nosso Telegram para a gente trocar ideia, temos o nosso chat, já está com mais de 100 pessoas, tá legal. A gente compartilha artigo científico, livro, tudo que a gente fala aqui no programa de material, a gente manda para o pessoal lá. Temos o nosso X, que a gente não usa, mas se inscrevam lá. Se muita gente se inscrever, a gente começa a usar essa bagaça. E temos o nosso TikTok. Temos o nosso TikTok, o Tic-Teco, porque somos inclusivos para a nossa população, para a nossa audiência com problemas psicológicos severos. E é isso aí. E para todos vocês que assistiram hoje, a gente vai deixar lá no grupo do Telegram o texto equivalente moral da guerra para vocês entenderem qual é a origem dessa necessidade, dessa sanha de querer combater abstrações. Boa. Equivalente moral da guerra é um texto que a gente menciona várias vezes aqui no programa, que é um dos guias da esquerda de como criar a guerra contra a Covid, a guerra contra o aquecimento global e tomar os seus direitos com isso. Boa. Mas é isso aí. Agora eu vou trocar ideia e ficar bêbado com o Lucas aqui. É nóis.